Pedro, como é que foi a história? Você fala aqui no livro também sobre a discussão em torno do nome da escola. Eu me lembro de consultar algumas revistas da época, na própria biblioteca da EJA, e assim, nas reportagens da época se falar um novo curso de design, o primeiro curso de design, uma escola de design, se usar na imprensa esse nome. E a Escola Superior de Desenho Industrial até hoje, né, mantém aí esse nome. Isso foi uma questão ideológica, anticolonialista, política, como é que você acha isso? Ou foi uma procura de uma tradução? Como é que você vê isso? Não, foi várias coisas, de todas essas que você falou, cada uma um pouco, mas basicamente o que havia era que eu nunca esbarrei nisso. Em todo o tempo que eu fiz pesquisas e tudo mais a respeito da escola, eu nunca encontrei algo que dissesse que era proibido um órgão público brasileiro ter um nome estrangeiro na sua autodenominação. Eu nunca encontrei isso, mas é o que se dizia. Se falava que não poderia ter uma palavra inglesa, uma palavra de língua estrangeira, denominando uma instituição pública brasileira. Isso foi um dos motivos que supostamente conduziu a escola a adotar o nome Desenho Industrial. Por outro lado, houve muita discussão em torno disso. O Flávio de Aquino, eu até narro no livro, foi o Flávio quem, numa certa altura, achou que seria melhor deixar realmente desenho industrial para não criar problemas, praticamente. O Flávio era uma pessoa muito objetivo, apesar de todo mundo dizer que ele era meio malucão, tudo. Não, ele era muito claro nas coisas, às vezes até muito pragmático. Então ele falou, vamos deixar desenho industrial e talvez, com o tempo, a gente mude esse nome. Ele falou isso literalmente. Talvez com o tempo a gente encontre um termo mais adequado e mude o nome. Aí a manutenção do nome é uma coisa que para mim me parece muito clara, quer dizer, todos nós tivemos essas síndromes de pioneirismo, essas coisas todas, e de certa forma uma atitude, uma postura o tempo todo de imposição, de querer se impor, necessitar às vezes se impor e às vezes até querer se impor além do necessário. Então a manutenção do nome foi muito em função disso. Nós podíamos ter, quando fomos incorporados ao UERJ, poderíamos ter incorporado como Escola Superior de Design Industrial ou curso de design, enfim, poderíamos ter mudado. E a gente insistiu, como a gente insiste até hoje. Isso chegou a ser cogitado na época? Chegou a ser pensado, a ser discutido. Mas nunca foi uma proposição, uma proposta. Assim. Se chegou a pensar e até discutir. Você sabe, você foi aluno lá, você sabe como as coisas na escola são difíceis de mudar. Quer dizer, a gente é conservador. Não há dúvida alguma que é uma escola que é supostamente revolucionária, mas tudo que é revolucionário é muito conservador. Precisa ser conservador até para se considerar a si mesmo revolucionário. É uma encrenca. Mas faz parte. Né? Nada mais conservador do que o comunismo. Nada mais conservador do que a própria Revolução Francesa. Não sei dizer. E nós também, não estou me comparando a isso, mas a gente se comparava sempre a algo inovador, revolucionário, e você acaba, de tanto se autoafirmar, ficando conservador. Então, o nome ficou por causa disso. E também porque, numa certa altura, vira quase que uma marca. Você não pode mais chegar e dizer, agora muda. Embora hoje eu diria que seria uma ocasião muito boa para mudar. Não há mais, depois de 50 e tantos anos, você devia parar de se preocupar com essas coisas todas. E se quisesse mudar, muda. Né? Tem sempre essas coisas que a gente precisa perceber aonde você está. Né? A nossa incorporação na UERJ, essas coisas todas. A gente deixa de lado, muitas vezes, possibilidades e ocasiões de mudança que poderiam ser muito benéficas em prol de um conservadorismo que às vezes não conduz a muita coisa. Só satisfaz uma certa, vamos dizer assim, uma certa tradição que a gente não tem porquê manter,
não leva a lugar nenhum, não traz nenhum benefício, a não ser a pura tradição, né? Que eu acho que não é uma coisa benéfica. Mas, de todo modo, eu sempre costumo dizer, né, que a escola erra muito, a ESD, e acerta pouco, mas os acertos são muito importantes. Quer dizer, eu acho que a gente tem também essa qualidade, a gente erra. Eu acho que isso é importante, né? A gente tenta, a gente erra e precisa errar mais. Eu acho que é uma coisa que ultimamente me preocupa muito, que todas as escolas, não é só a ESD, estão preocupadas com acertos. Então ficam se mirando nessas avaliações malucas, idiotas de CAPES, CNPq, essas coisas todas, e não inovam. Eu fico muito preocupado sempre, porque a ESD fez veja bem, a ESD tem um curso que todos consideram diferente do da PUC. Historicamente, todo mundo falava, a PUC é assim, a ESD é assado. Muito bem, daí passa o tempo, as duas escolas fazem as suas pós-graduações. E não tem nada mais parecido com a pós-graduação da PUC do que a pós-graduação da ESD. Então tem alguma coisa de errado nisso. Porque se elas são diferentes, as pós-graduações também deviam ser diferentes. Se elas são iguais, é porque elas estão se mirando e se avaliando em coisas que são externas a elas e que são lugares que hoje, para mim, são lugares de autopiedade, autocomplacência e elogio mútuo. Quer dizer, que são os cursos de pós-graduação em design. Eu acho que são lamentáveis, todos eles. É uma opinião muito pessoal, essa que eu estou dando, mas tem gente que não vai gostar, mas é o que eu penso. Tá certo. Olha só, a Bauhaus foi uma escola de vida curta, Ulm foi uma escola de vida curta, a avó e a mãe, digamos assim, da EJA. A EJA é uma escola de vida longa já, né, nessas alturas. Já é você acha que isso se deve ao fato dela ter sido incorporada por uma universidade? Talvez, mas eu acho que ela já tinha essa vocação. Eu acho que... Por quê? Porque, de certa forma, o que você tem são coisas políticas, né? São situações políticas. Eu acho que a gente nunca pode analisar Bauhaus nem Ulm longe das circunstâncias políticas de uma Alemanha numa República de Weimar na primeira vez e numa reconstrução, num milagre econômico alemão na segunda vez, no caso de Ulm. E em ambas as circunstâncias você tinha esperanças, você tinha perspectivas que se frustram. Quer dizer, a República de Weimar é frustrada, assim como o milagre econômico alemão se revela, antes de tudo, um milagre que é da democracia cristã alemã, ou um milagre do neocapitalismo alemão, e não um milagre alemão, não uma reconstrução democrática de fato, tudo. Então essas frustrações, na minha opinião, elas explicam claramente o porquê de uma desilusão política, vamos dizer assim, em duas instituições que não eram nenhum modelo de socialismo nem de esquerda, mas que no mínimo tinham esperanças democráticas, liberais muito grandes. No nosso caso específico, aqui da ESD, ela tem também um comprometimento político muito claro com uma época de uma tentativa de não só de democratização, que é uma coisa que ocorre após uma ditadura, a gente queira ou não. Quer dizer, a ditadura de Getúlio Vargas, ela termina, o Estado Novo termina lá, tudo em 47, não sei o quê. Você tem todo um processo de reconstrução democrático que se cristaliza muito com o governo de Juscelino. E que a ESD pode ser vista, então, como uma instituição ou uma ideia que está dentro desse processo, embora ela tenha vindo através de um opositor ao Juscelino, que era Carlos Lacerda, mas que era um homem extremamente inteligente, brilhante, precisando passar também a sua imagem progressista, e a ESD foi um belo instrumento para ele. Demonstrar que ele era um homem da indústria, do progresso, do avanço tecnológico, da inteligência e tudo mais. Então nós estávamos dentro desse processo. E eu acho que esse processo simplesmente o Brasil não terminou e nunca termina e talvez nunca vá terminar.
Então não há este desastre. Continuamos na esperança. Continuamos na esperança e não há esse desastre político, né? Os sucessivos problemas políticos que a gente tem enfrentado são sempre resolvidos de outra maneira, que não é de acordo com uma atitude como radical como é na Alemanha. Você chega, constata isso não vai dar, ou então nem constata, chega um nazismo e complica tudo. Ou chega um neocapitalismo e realmente diz, olha, isso que está aí em Ulm não é o que nós queremos. Isso foi dito claramente. O Der Spiegel, a revista, falava isso toda semana. Como a Veja fala toda semana alguma coisa, o Der Spiegel falava, e um dos assuntos preferidos pelo Der Spiegel para atacar a esquerda alemã na época era Ulm, era a escola de Ulm. Nós não chegamos a tanto. A ESD não incomodou tanto. Ela foi uma escola que se incomodou muito, foi muito criativa nesse aspecto, mas ela não tinha esta presença dentro. Ela não era agressiva, ela era crítica, mas não era agressiva. Eu acho que isso é uma marca que torna necessariamente, indica a você um caminho de sobrevivência, né? Eu sempre digo que é uma escola que optou pela sobrevivência, enquanto as outras optaram pela autoextinção. E eu acho que isso tem uma opção muito clara, feita por nós mesmos, talvez até pelos próprios alunos que em 68 lideraram uma crítica muito forte, uma mudança muito radical dentro da escola, que acho que nunca houve nada igual no ensino superior no Brasil, alunos dirigindo uma escola. E foi isso que de fato aconteceu. Na realidade foi isso que aconteceu. Esses mesmos alunos, que eu me incluo entre eles, numa certa altura a gente parou e pensou, bom, e daí? O que nós vamos fazer daqui para frente? O passo seguinte é um passo que pode significar uma coisa muito satisfatória para nós, muito criativo, muito brilhante, mas pode também significar um suicídio, né? Será que é isso que nós queremos? Eu sempre fui a favor disso, não do suicídio, mas de você seguir adiante. Mas você tinha algumas coisas até interessantes na escola, que eram importantes isso no início dela. Não havia uma direção coletiva, não havia isso. Estou falando isso antes de Carmo Portinho, né? No início da direção dela. Você tinha uma coisa que não era, você não poderia chamar de colegiada, não tinha, isso que era legal. Sequer se chamava de coletivo ou colegiado, a gente fazia. Então, grande parte da minha natureza, que eu considero anarquista, e não estou falando isso de brincadeira, nem de demagogia, eu sei bem o que estou falando, uma boa parte eu desenvolvi na ESD nesse período. E acho que até hoje isso para mim é uma excelente lembrança de individualidade e não de individualismo. A possibilidade que a gente teve de exercer a individualidade de cada um, sem que cada um chegasse e pusesse a sua maneira de ser imposta a qualquer outro, ou mesmo que você se afastasse do grupo e tomasse atitudes que eram apenas pessoais. Foi um período muito interessante, que foi muito discutido, foi muito intenso. Tem gente que fala, bom, mas não aconteceu nada. Talvez não tenha acontecido nada para o design, aconteceu demais para quem estava lá dentro. E isso, afinal de contas, é o que uma escola precisa fazer, né?